Uma senhora do interior se muda para a capital, acreditando que ao lado do filho teria paz e acolhimento. Mas é recebida com frieza pela nora e mergulha em um ciclo silencioso de humilhações e mentiras. Até que uma aliada inesperada muda o rumo da história e revela verdades capazes de transformar vidas. O ônibus atravessava a estrada poeirenta que ligava o interior à capital, sacudindo a cada buraco do asfalto desgastado. Sentada junto à janela, Dona Amélia segurava firme no colo uma sacola de pano surrada, onde guardava seus tesouros mais preciosos. Não eram joias nem dinheiro. Eram potes de vidro com temperos que ela mesma cultivava no quintal de casa, pacotinhos de ervas secas, algumas fotografias amareladas e um terço que pertencera à sua mãe. Tudo o que cabia de uma vida inteira naqueles poucos objetos. Ela olhava pela janela e via a paisagem mudar aos poucos. As plantações de milho e mandioca davam lugar a construções cinzentas, outdoors coloridos e um trânsito cada vez mais intenso. O coração apertava. Não era medo exatamente, era uma sensação estranha de estar deixando para trás tudo o que conhecia. Suas amigas da igreja, as vizinhas com quem tomava café na varanda todas as tardes, o cheiro da terra molhada depois da chuva, o canto dos passarinhos ao amanhecer. Durante anos, seu filho Marcelo insistira para que ela fosse morar com ele em São Paulo. Cada visita que fazia ao interior trazia o mesmo pedido, com palavras cada vez mais convincentes. Ela sempre recusara, com delicadeza, dizendo que estava bem onde estava, que tinha suas coisas, sua rotina, seus conhecidos. Mas o tempo não perdoa ninguém. As pernas já não tinham a mesma força de antes. A solidão pesava mais nos fins de tarde, e a casa grande parecia vazia demais para uma pessoa só. Foi numa dessas tardes silenciosas, quando a saudade do filho apertou mais forte que o apego à terra, que Dona Amélia decidiu aceitar o convite. Ligou para Marcelo e, com a voz embargada, disse que sim, que estava pronta para ir. Do outro lado da linha, ele comemorou com entusiasmo, prometendo que ela teria todo o conforto, que nunca mais precisaria se preocupar com nada, que finalmente estariam juntos como uma família de verdade. E ali estava ela, naquele ônibus barulhento, carregando consigo as marcas de 72 anos de vida simples e honesta. Usava um vestido florido de algodão, sapatos confortáveis e um chale de crochê que ela mesma fizera. Seu cabelo branco estava preso num coque baixo e no dedo anelar brilhava discretamente a aliança de casamento que nunca tirou, mesmo depois que o marido partiu, havia mais de 15 anos. Quando o ônibus finalmente chegou, ao terminal rodoviário de São Paulo, Dona Amélia sentiu o impacto de estar numa cidade gigante pela primeira vez na vida. Gente correndo para todos os lados, barulho de motores, buzinas, vozes se misturando num caos organizado que ela não entendia. Agarrou sua mala velha de papelão e a sacola de pano, desceu devagar os degraus do ônibus e ficou parada na plataforma, procurando o filho com os olhos. Marcelo apareceu de longe, acenando com um sorriso largo no rosto. Aos 43 anos era um homem bonito, de porte elegante, vestido com terno e gravata. Trabalhava numa empresa grande de importação. Tinha uma carreira sólida e vivia num apartamento amplo num bairro nobre da Zona Sul. Ele correu até a mãe e a abraçou com força, beijando sua testa com carinho genuíno. "Mãe, que saudade! Seja bem-vinda. Você vai ver como vai ser bom morar com a gente." Dona Amélia sorriu, sentindo o coração aquecido pelo abraço do filho. Mas algo dentro dela se contraiu quando ele mencionou a gente. Verônica, a nora, a mulher que ele escolhera para casar 5 anos atrás e que sempre fora um mistério para Dona Amélia. Ela não a conhecia direito. Nas poucas vezes que se encontraram, a conversa sempre foi breve, educada, mas distante. Havia algo nos olhos de Verônica que Dona Amélia nunca conseguira decifrar. Marcelo pegou a mala da mãe e a guiou até o estacionamento, onde um carro preto e reluzente os esperava. Ela nunca tinha andado num carro tão bonito. Sentou no banco de trás, acariciando o estofamento de couro macio, sentindo que estava entrando num mundo que não era o seu. Durante o trajeto,
Marcelo falava animado sobre o apartamento, sobre os vizinhos, sobre os lugares que iriam conhecer juntos. Ela ouvia com atenção, mas seu olhar estava fixo nas ruas movimentadas, nos prédios altos, nas pessoas apressadas. O edifício onde Marcelo morava ficava numa avenida arborizada, com portaria imponente e jardins bem cuidados. O porteiro cumprimentou com reverência, e eles subiram num elevador espelhado até o 12º andar. Dona Amélia viu seu reflexo multiplicado naqueles espelhos e se sentiu pequena, deslocada. Suas roupas simples contrastavam com o luxo ao redor. Quando a porta do apartamento se abriu, ela sentiu o cheiro de perfume caro no ar. Tudo era branco, cinza e bege. Sofás de couro claro, quadros abstratos nas paredes, piso de mármore, que refletia a luz dos lustres modernos. Era bonito, mas frio. Não havia a bagunça acolhedora de uma casa vivida, não havia o cheiro de café coado, não havia cortinas de chitão ou toalhinhas de crochê. Era tudo clean, como dizem, e Dona Amélia não sabia bem o que fazer com tanta elegância. Verônica surgiu da cozinha com um sorriso calculado nos lábios. Ela era uma mulher de 38 anos, alta, magra, com cabelos lisos e escuros caindo perfeitamente sobre os ombros. Vestia roupas de marca, usava joias discretas, mas caras, e tinha aquele ar de superioridade que algumas pessoas carregam sem precisar dizer uma palavra. Seus olhos azuis, resultado de lentes de contato coloridas, percorreram Dona Amélia da cabeça aos pés numa avaliação silenciosa. Dona Amélia, que prazer recebê-la em nossa casa. Espero que se sinta confortável aqui. As palavras eram gentis, mas o tom era gelado. Dona Amélia percebeu na hora. Não era bem-vinda ali. Aquele sorriso não chegava aos olhos, e o abraço que Verônica lhe deu foi rápido, quase protocolar, como quem cumpre uma obrigação social desagradável. Marcelo, alheio à atenção que sua mãe sentia, conduziu-a pelo apartamento mostrando cada cômodo com orgulho. A sala ampla com vista para a cidade, a cozinha equipada com eletrodomésticos que pareciam de nave espacial, o escritório onde ele trabalhava de casa algumas vezes e, finalmente, o quarto que seria dela. Era um quarto pequeno, mas arrumado. Uma cama de solteiro com lençóis brancos, um guarda-roupa embutido, uma janela que dava para a área de serviço. Não tinha a vista bonita que os outros quartos tinham, mas Dona Amélia não era de reclamar. Colocou sua mala sobre a cama e abriu devagar, tirando suas poucas roupas e pendurando-as no armário. Marcelo ficou ali ao lado conversando sobre a rotina da casa, explicando como funcionavam as coisas. Depois que ele saiu, Dona Amélia sentou na beira da cama e respirou fundo. Estava cansada da viagem, mas mais do que isso, estava desconfortável. Aquele não parecia seu lugar. Olhou pela janela e viu apenas o muro do prédio vizinho. Nenhum pedaço de céu, nenhuma árvore. Lembrou da varanda de sua casa no interior, onde ficava observando o pôr do sol, pintando o horizonte de laranja e rosa. Lágrimas pequenas se formaram nos cantos dos olhos, mas ela as enxugou rapidamente. Não era hora de chorar. Era hora de se adaptar, de fazer dar certo, de estar perto do filho. Naquela noite, Verônica preparou um jantar elegante. Massas importadas, molhos sofisticados, vinho francês. Tudo servido em louças finas, com talheres de prata e guardanapos de linho. Dona Amélia não estava acostumada com aquilo tudo. Em casa, ela comia arroz, feijão, uma carninha frita, salada da horta. Comida simples, mas feita com carinho. Ali, tudo parecia teatral, uma encenação de sofisticação. Durante o jantar, Verônica fez comentários sutis que, na superfície, pareciam inocentes, mas carregavam veneno nas entrelinhas. Dona Amélia, amanhã podemos ir ao shopping e escolher algumas roupas mais modernas para a... Senhora, aqui em São Paulo as pessoas se vestem de um jeito diferente, sabe? Não queremos que se sinta deslocada. Marcelo não percebeu o insulto velado, mas Dona Amélia sim. Ela olhou para seu vestido florido e sentiu vergonha pela primeira vez na vida das roupas que usava. Não respondeu nada, apenas assentiu com a cabeça e continuou comendo em silêncio. Depois do jantar, quando Marcelo foi atender uma ligação de trabalho,
Verônica ajudou a recolher a mesa. Dona Amélia ofereceu ajuda, mas a nora recusou com um gesto firme da mão. Não precisa, Dona Amélia. A senhora é nossa convidada. Além do mais, temos uma funcionária que vem todos os dias cuidar dessas coisas. Não queremos incomodá-la com trabalho doméstico. Convidada. A palavra ecoou na mente de Dona Amélia. Ela não era uma convidada. Era a mãe de Marcelo. Aquela deveria ser sua casa também. Mas a forma como Verônica falava deixava claro que ela estava ali por favor, não por direito. Nos dias seguintes, a rotina começou a se estabelecer, e com ela, as humilhações silenciosas se intensificaram. Toda manhã, Verônica acordava cedo, se arrumava impecavelmente e saía para suas atividades. Ela trabalhava como consultora de imagem para empresas de luxo e estava sempre envolvida em eventos sociais, almoços com clientes e reuniões em hotéis chiques. Marcelo saía cedo para o escritório e voltava só no fim da tarde. Dona Amélia ficava sozinha no apartamento enorme, sem saber o que fazer. Tentou algumas vezes preparar o almoço, mas Verônica sempre chegava com refeições prontas de restaurantes caros ou deixava instruções claras para que a funcionária cozinhasse. Quando Dona Amélia tentou usar seus temperos para fazer a comida do jeito que Marcelo gostava quando era criança, Verônica jogou tudo fora, dizendo que o cheiro era forte demais e que estava impregnando o apartamento. A senhora sabe, aqui em São Paulo somos mais sensíveis a cheiros. As pessoas têm alergia à migraine. Precisamos manter o ambiente neutro. Dona Amélia guardou seus potes de tempero no armário do quarto e não tentou cozinhar mais. A cada dia que passava, sentia que estava se tornando invisível naquela casa. Ninguém pedia sua opinião sobre nada. Ninguém conversava com ela de verdade. Marcelo estava sempre ocupado, e quando estava em casa, Verônica monopolizava sua atenção com assuntos de trabalho, problemas domésticos inventados ou reclamações sobre vizinhos. Certa manhã, Dona Amélia acordou cedo, como sempre fazia, no interior. O silêncio do apartamento era opressor. Ela foi até a cozinha tomar um café e encontrou uma mulher de uniforme lavando a louça. Era Edilene, a funcionária que Verônica contratara para fazer a limpeza e cuidar da casa. Edilene tinha uns 50 anos, cabelos crespos presos num coque, rosto marcado pelo tempo e pelas dificuldades da vida, mas um sorriso doce e olhos gentis. Ela cumprimentou Dona Amélia com respeito genuíno, diferente da frieza calculada de Verônica. Bom dia, Dona Amélia. A senhora dormiu bem? Acabei de fazer um café fresquinho, se quiser. A voz dela era suave, acolhedora. Dona Amélia sentiu uma pontada de alívio no peito. Finalmente alguém que falava com ela como gente, não como um peso ou um incômodo. Bom dia, minha filha. Obrigada. Um cafezinho cai bem mesmo. As duas se sentaram à mesa da cozinha e conversaram baixinho enquanto tomavam café. Edilene contava que morava na Zona Leste, que tinha 3 filhos, que trabalhava em várias casas para sustentar a família. Dona Amélia ouvia com interesse, fazendo perguntas, demonstrando cuidado genuíno. Pela primeira vez desde que chegara a São Paulo, sentiu que podia ser ela mesma, mas a paz durou pouco. Verônica apareceu na cozinha de surpresa, já arrumada para sair, e olhou para as duas com desaprovação clara. Edilene, quando terminar o café, preciso que organize o closet. E Dona Amélia, a senhora não precisa ficar aqui na cozinha atrapalhando. Pode ir assistir televisão na sala ou descansar no quarto. Atrapalhando. A palavra foi como uma facada. Dona Amélia se levantou devagar, levou sua xícara até a pia e saiu da cozinha sem dizer nada. Edilene trocou um olhar de compreensão e tristeza com ela, mas não podia fazer nada. Era apenas uma funcionária e Verônica era sua patroa. Os dias se arrastavam assim, pesados e monótonos. Dona Amélia tentava passar o tempo assistindo televisão, mas os programas de São Paulo eram diferentes do que ela estava acostumada. Tentava ler, mas a vista já não era tão boa e ela se cansava rápido. O que mais fazia era ficar sentada na poltrona do quarto, olhando pela janela estreita para o muro cinza do prédio vizinho, pensando em como sua vida tinha mudado tão drasticamente. Numa tarde, quando Marcelo chegou do trabalho,
Dona Amélia tentou conversar com ele sobre suas dificuldades de adaptação. Ela escolheu as palavras com cuidado, não querendo parecer ingrata, mas precisava que ele soubesse como estava se sentindo. Meu filho, eu agradeço muito tudo que você e Verônica estão fazendo por mim, mas eu me sinto um pouco perdida aqui. Será que eu não poderia ajudar mais em casa, cozinhar, cuidar das coisas? Eu não estou acostumada a ficar parada o dia inteiro. Marcelo sorriu e acariciou o rosto da mãe com carinho. Mãe, a senhora merece descansar agora. Trabalhou a vida inteira. Deixa a gente cuidar da senhora. Vai se acostumar, é só uma questão de tempo. Ele não entendeu. Não percebeu que ela não queria ser cuidada como se fosse inválida. Queria ser útil, queria ter um propósito, queria sentir que ainda tinha valor. Mas Marcelo estava cego para essas nuances, distraído pela vida agitada e pelas influências sutis de Verônica. E Verônica, por sua vez, estava apenas começando sua campanha silenciosa. Ela sabia que Dona Amélia era um obstáculo em seus planos. Há meses, vinha desviando dinheiro das contas do marido, mantendo um relacionamento secreto com Renato, um empresário mais novo que conhecera num evento de trabalho. Seu plano era fazer Marcelo acreditar que estava sob pressão emocional extrema, cuidando de uma sogra com problemas mentais, para então pedir o divórcio e ficar com uma boa parte dos bens. Mas para isso precisava construir uma narrativa, e foi exatamente o que começou a fazer. Numa noite durante o jantar, Verônica começou a plantar as primeiras sementes da dúvida. Marcelo, hoje de manhã, encontrei sua mãe conversando sozinha no quarto dela. Fiquei preocupada. Perguntei se estava tudo bem e ela pareceu confusa, não sabia me dizer com quem estava falando. Dona Amélia arregalou os olhos, chocada com a mentira descarada. Eu não estava falando sozinha, Marcelo. Eu estava rezando o terço. É algo que faço todos os dias. Verônica fez uma expressão de preocupação exagerada. Claro, Dona Amélia, deve ser isso mesmo. Às vezes a gente confunde as coisas, não é? Com a idade é normal ter esses lapsos. Marcelo olhou para a mãe com uma pontada de preocupação, mas não deu muita importância no momento. Era apenas um comentário solto. Mas Verônica sabia que, com o tempo, esses comentários se acumulariam, criando uma imagem de fragilidade mental que ela usaria a seu favor. E assim, os dias continuaram passando. Dona Amélia sentia que estava afundando lentamente num lugar do qual não conseguia sair. Tentava se manter forte, lembrando das palavras que sempre dizia para si mesma ao longo da vida. A gente aguenta porque precisa aguentar. A gente supera porque não tem outro jeito. Mas ali, naquele apartamento gelado, longe de tudo que conhecia, a força começava a faltar. Até que numa tarde, enquanto Verônica estava fora e Marcelo no trabalho, Edilene chegou para sua rotina de limpeza. Ela encontrou Dona Amélia sentada no quarto, olhando para uma fotografia antiga do filho ainda criança. Havia lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Edilene entrou devagar e sentou ao lado dela. Dona Amélia, a senhora está bem? Dona Amélia enxugou as lágrimas rapidamente, envergonhada de mostrar fraqueza. Estou sim, minha filha. É só saudade de casa. Mas Edilene não era tola. Ela via tudo o que acontecia naquela casa. Via como Verônica tratava a sogra, via os comentários maldosos, as mentiras sutis. E seu coração se apertava a cada dia. A senhora não precisa passar por isso sozinha, Dona Amélia. Se precisar de alguma coisa, pode contar comigo. Eu sei que a vida aqui não está fácil para a senhora. Aquelas palavras simples tocaram fundo no coração de Dona Amélia. Ela segurou a mão de Edilene com gratidão, sentindo que, finalmente, tinha uma aliada naquele lugar estranho e hostil. E assim, uma conexão genuína começou a se formar entre as duas mulheres. Uma conexão que, em breve, seria essencial para a sobrevivência de Dona Amélia diante dos planos cada vez mais sombrios que Verônica estava arquitetando nas sombras. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo, continuando. As semanas foram passando e a situação no apartamento se deteriorava silenciosamente.
como uma fruta que apodrece por dentro enquanto mantém a casca intacta. Para quem olhava, de fora tudo parecia perfeito. Uma família bem estruturada, um filho dedicado cuidando da mãe idosa, uma nora atenciosa. Mas por trás daquela fachada impecável, uma guerra psicológica estava sendo travada, e Dona Amélia era o alvo principal. Verônica tinha aperfeiçoado a arte da manipulação sutil. Ela nunca era abertamente cruel na frente de Marcelo. Suas armas eram o sarcasmo velado, os comentários ambíguos e, principalmente, a construção meticulosa de uma narrativa sobre a saúde mental da sogra. Cada dia trazia uma nova situação cuidadosamente fabricada para plantar dúvidas na mente do marido. Numa manhã de quinta-feira, Marcelo acordou procurando sua carteira. Tinha certeza que a deixara na mesinha da sala na noite anterior, como sempre fazia. Procurou por todos os lugares, cada vez mais nervoso porque tinha uma reunião importante e não podia se atrasar. Verônica apareceu ajudando na busca, revirando almofadas e gavetas com uma expressão de preocupação exagerada. Foi Dona Amélia quem encontrou a carteira dentro do armário da cozinha, entre os potes de mantimentos. Ela mesma ficou confusa. Como aquilo foi parar ali? Marcelo agradeceu à mãe, mas Verônica aproveitou o momento quando ele saiu para o banho. Sabe, Dona Amélia, a senhora anda muito esquecida ultimamente. Ontem encontrei meu colar guardado no pote de arroz. Não falei nada porque não queria preocupar o Marcelo, mas acho que a senhora está pegando as coisas e guardando em lugares estranhos sem perceber. Dona Amélia sentiu um frio na espinha. Ela não tinha pego colar nenhum, não tinha mexido na carteira de Marcelo, mas a forma como Verônica falava, com aquele tom de preocupação falsa, fazia tudo parecer real, como se ela realmente estivesse confusa, desorientada, perdendo a capacidade de distinguir as próprias ações. Eu não mexi em nada disso, Verônica, eu juro. Verônica deu um sorriso, condescendente, daqueles que se dá para uma criança teimosa. Claro que não, Dona Amélia. A senhora não faria isso de propósito. É só que às vezes, com a idade, a gente não se lembra direito do que faz. Não precisa ficar nervosa. Vamos cuidar da senhora. Aquelas palavras eram veneno puro. Dona Amélia sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas se recusou a chorar na frente da nora. Foi para o quarto e ficou ali sentada, tentando entender o que estava acontecendo. Será que realmente estava perdendo a memória? Será que estava fazendo coisas sem perceber? A dúvida começava a se infiltrar em sua própria mente. E isso era exatamente o que Verônica queria. Mas Dona Amélia não era tola. 72 anos de vida a ensinaram a reconhecer maldade quando via uma. E ela sabia, no fundo do coração, que Verônica estava armando contra ela. O problema era provar. Como provar algo que acontecia nas sombras, em momentos sutis, com palavras cuidadosamente escolhidas? Foi Edilene quem começou a juntar as peças do quebra-cabeça. Ela trabalhava naquela casa 3 vezes por semana e, ao contrário de Marcelo, não estava cega pela convivência conjugal. Ela via as coisas como realmente eram. Via Verônica esconder objetos propositalmente. Via os olhares de desprezo que ela lançava para Dona Amélia quando ninguém mais estava olhando. Via as mensagens suspeitas que ela trocava no celular, sempre com um sorriso no rosto, sempre escondendo a tela quando alguém se aproximava. Numa tarde em que estavam sozinhas na cozinha, Edilene tomou coragem e falou o que estava entalado na garganta havia semanas. Dona Amélia, eu não queria me meter onde não sou chamada, mas preciso dizer uma coisa. A senhora não está ficando esquecida. Eu sei porque eu vejo. É ela quem está fazendo tudo isso. Dona Amélia olhou para Edilene com uma mistura de alívio e desespero. Finalmente alguém via a verdade. Finalmente alguém acreditava nela. Eu sei, minha filha. Eu sei. Mas o que eu posso fazer? Meu filho não vai acreditar em mim. Ele está cego por ela. E eu não tenho como provar nada. Edilene segurou a mão enrugada de Dona Amélia com firmeza. A gente vai dar um jeito. A senhora não está sozinha. Eu vou ajudar. Aquela promessa simples significou mais para Dona Amélia do que qualquer palavra bonita que tinha ouvido desde que chegara a São Paulo. Pela primeira vez em semanas, sentiu uma fagulha de esperança acender dentro do peito.
Mas a situação estava prestes a piorar muito antes de melhorar. Verônica percebeu que suas táticas sutis não estavam sendo suficientemente rápidas. Marcelo ainda duvidava, mas não o bastante. Ele ainda tratava a mãe com carinho, ainda conversava com ela, ainda demonstrava afeto genuíno. Isso atrasava os planos dela. Ela precisava de algo mais drástico, algo que fizesse Marcelo acreditar de uma vez por todas que a mãe estava mentalmente incapaz. Foi quando Verônica bolou o plano da comida envenenada. Não literalmente envenenada, claro. Ela não era idiota, a ponto de cometer um crime evidente. Mas ela sabia que Marcelo tinha alergia severa a frutos do mar, algo que Dona Amélia também sabia muito bem. Então, numa tarde em que Marcelo estava para chegar, Verônica preparou uma moqueca de camarão bem temperada e deixou na geladeira. Quando Dona Amélia entrou na cozinha e viu a panela, ficou confusa. Perguntou para Verônica se aquilo era para o jantar e a nora respondeu com naturalidade. É sim, Dona Amélia. Marcelo pediu especialmente. Disse que estava com vontade de frutos do mar. Dona Amélia franziu a testa. Aquilo não fazia sentido. Marcelo não podia comer frutos do mar. Ela conhecia o filho melhor do que ninguém. Desde criança ele tinha essa alergia. Uma vez, aos 8 anos, comeu um camarão na festa de aniversário de um coleguinha e passou a noite toda no hospital, com a garganta inchada e dificuldade para respirar. Desde então ele nunca mais tocou em nada do tipo. Verônica, meu filho não pode comer isso. Ele tem alergia. Sempre teve. Verônica fez uma expressão de surpresa exagerada. Alergia? Dona Amélia, acho que a senhora está confundindo as coisas. Marcelo come frutos do mar comigo o tempo todo. Inclusive foi ele quem me ensinou a fazer essa receita. Dona Amélia sentiu a cabeça rodar. Aquilo não podia estar acontecendo. Ela tinha certeza absoluta sobre a alergia do filho. Era uma das coisas que jamais esqueceria. Mas Verônica falava com tanta convicção, com tanta naturalidade, que por um instante ela se perguntou se não estaria realmente confundindo tudo. Nesse momento, Edilene entrou na cozinha trazendo as roupas limpas do varal. Ela ouviu o final da conversa e interveio rapidamente. Dona Verônica, desculpa me intrometer, mas o seu Marcelo comentou comigo uma vez que não pode comer frutos do mar. Disse que tem alergia forte. Lembro bem porque eu ia fazer uma receita com camarão e ele me avisou. O rosto de Verônica se fechou numa máscara de raiva contida. Ela não esperava que a funcionária se metesse, mas rapidamente recompôs a expressão e forçou um sorriso. Ah, é? Que estranho. Então deve ter sido engano meu. Vou jogar isso fora e fazer outra coisa. Ela pegou a panela e, com movimentos bruscos, jogou toda a comida no lixo. Depois saiu da cozinha sem dizer mais nada, deixando um silêncio pesado para trás. Dona Amélia olhou para Edilene com gratidão. Se ela não estivesse ali, o que teria acontecido? Marcelo poderia ter comido aquela moqueca e passado muito mal. E Verônica, com certeza, colocaria a culpa na sogra, dizendo que ela preparou a comida esquecendo da alergia do filho. Naquela noite, durante o jantar, Verônica contou para Marcelo, na frente de Dona Amélia, uma versão completamente distorcida do acontecido. Amor, hoje aconteceu uma coisa preocupante. Sua mãe estava querendo preparar uma moqueca de camarão para o jantar. Eu lembrei que você tem alergia e impedi, mas ela insistiu dizendo que você adora frutos do mar. Fiquei muito assustada, Marcelo. Ela realmente não se lembrava da sua alergia. Marcelo olhou para a mãe com uma expressão de preocupação genuína. Dona Amélia sentiu o coração acelerar. Ela precisava se defender, explicar o que realmente aconteceu. Não foi assim, Marcelo. Eu vi a panela na geladeira e perguntei se era para o jantar. Foi ela quem disse que você tinha pedido. Eu falei da sua alergia e ela disse que eu estava confundindo as coisas. Verônica suspirou com uma paciência forçada. Dona Amélia, com todo o respeito, acho que a senhora realmente não está se lembrando direito. Eu nunca diria uma coisa dessas. Sei perfeitamente da alergia do Marcelo. Edilene estava servindo à mesa e ouviu tudo, mas não podia intervir novamente sem arriscar perder o emprego. Ela trocou um olhar significativo com Dona Amélia, um olhar que dizia: eu sei da verdade, você não está sozinha. Mas para Marcelo as palavras da esposa tinham mais peso do que as da mãe.
Ele estava sendo manipulado há semanas, e cada incidente, por menor que fosse, acumulava-se na mente dele, construindo uma imagem de fragilidade mental que não existia. Mãe, acho que a gente precisa marcar uma consulta com um médico, só para ter certeza que está tudo bem. É normal com a idade ter esses lapsos. Não é nada para se envergonhar. Dona Amélia sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Não tinha nada de errado com ela. Mas como convencer o filho disso quando Verônica estava sempre um passo à frente, sempre com uma explicação plausível, sempre com aquele tom de preocupação fingida? Tá bom, meu filho. Se você acha que é preciso, eu vou ao médico. Ela aceitou porque sabia que qualquer resistência seria interpretada como teimosia de pessoa confusa. Estava encurralada num jogo que não sabia como jogar, mas dentro dela, uma certeza crescia a cada dia. Ela precisava encontrar uma forma de expor Verônica antes que fosse tarde demais. Foi nessa época que Dona Amélia começou a escrever. Todas as noites, depois que Marcelo e Verônica iam dormir, ela ligava ao abajur do quarto e pegava um caderno velho que trouxera do interior. Com a letra trêmula, mas firme, começou a documentar tudo. Cada situação estranha, cada mentira de Verônica, cada momento em que se sentiu humilhada. Escrevia com detalhes, colocando datas, horários, testemunhas quando havia. Aquele caderno se tornou seu refúgio. Era a prova de que não estava louca, de que não estava imaginando coisas. Era sua versão dos fatos, sua verdade registrada no papel. E quando terminasse de escrever tudo, mostraria para Marcelo. Ele teria que acreditar. Tinha que acreditar. Mas Verônica estava ficando impaciente. Seus planos com Renato estavam avançando. Eles já tinham até escolhido o apartamento onde morariam juntos depois do divórcio. Ela precisava acelerar as coisas. E foi quando concebeu o plano mais sombrio de todos. Era uma manhã de sábado. Marcelo tinha saído cedo para jogar tênis com colegas do trabalho, algo que fazia todo fim de semana. Verônica ficou em casa, circulando pelo apartamento com um nervosismo evidente. Dona Amélia estava no quarto, como sempre, tentando se manter invisível. Foi quando ouviu a voz de Verônica chamando do corredor. Dona Amélia, pode vir aqui um momento? Ela saiu do quarto e encontrou a nora parada próxima ao mezanino que dava vista para a sala. O apartamento tinha um projeto arquitetônico moderno, com um pequeno lance de escadas que levava a um patamar mais alto, criando níveis diferentes no espaço. Era bonito, mas perigoso, especialmente para alguém de idade. Verônica estava com uma expressão que tentava ser amigável, mas havia algo nos olhos dela que fez Dona Amélia sentir um arrepio na espinha. Eu queria conversar com a senhora sobre uma coisa. Sei que esses últimos tempos têm sido difíceis, mas a gente precisa encontrar um jeito de conviver melhor. Afinal, somos família. Dona Amélia se aproximou desconfiada. Verônica nunca tinha feito um gesto de aproximação genuína antes. Por que agora? O que ela queria? Foi quando aconteceu. Num movimento rápido e calculado, Verônica colocou a mão nas costas de Dona Amélia, não de forma suave, mas com uma pressão firme e direcionada. O toque estava estrategicamente posicionado para parecer um gesto de aproximação, mas a força e o ângulo eram outros. Ela estava empurrando, direcionando a idosa para a beira das escadas. Dona Amélia sentiu o corpo se desequilibrar. O coração disparou. Ela viu o vão das escadas à sua frente, viu a distância até o piso de mármore embaixo. Um segundo a mais e ela cairia. Seria um acidente doméstico. Uma senhora idosa, confusa, que tropeçou e caiu. Ninguém suspeitaria de nada. Mas nesse exato momento, a porta do apartamento se abriu. Era Edilene, chegando para seu turno de trabalho. Ela tinha chave porque Verônica pedira que ela chegasse mais cedo aos sábados para organizar a casa antes do almoço. Edilene entrou e viu a cena. Verônica com a mão nas costas de Dona Amélia, a idosa desequilibrada à beira das escadas, o pânico estampado no rosto. Dona Amélia! O grito de Edilene fez Verônica recuar instantaneamente. Ela tirou a mão das costas da sogra e assumiu uma expressão de surpresa inocente. Edilene largou a bolsa no chão e correu até Dona Amélia, segurando seu braço com firmeza e puxando-a de volta para o corredor seguro, longe da escada. A senhora está bem? O que aconteceu aqui?
Dona Amélia estava tremendo em choque. Ela sabia exatamente o que tinha acontecido. Verônica tinha tentado fazer parecer um acidente. Tinha tentado se livrar dela da forma mais covarde possível. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto enrugado. Lágrimas de medo, de raiva, de impotência. Verônica, com uma calma assustadora, começou a explicar a situação com uma versão completamente diferente da realidade. Que susto, Edilene! A Dona Amélia estava aqui olhando para a sala lá embaixo e de repente perdeu o equilíbrio. Ainda bem que você chegou, eu estava tentando segurá-la. Esses episódios de tontura estão ficando cada vez mais frequentes. Precisamos redobrar os cuidados. Edilene não era idiota. Ela tinha visto a cena com os próprios olhos. Tinha visto a mão de Verônica nas costas de Dona Amélia. Tinha visto a posição, a força, a intenção. Mas ela também sabia que não podia acusar a patroa diretamente. Não ali, não naquele momento. Precisava ser inteligente, precisava pensar em como proteger Dona Amélia sem perder o emprego e sem colocar a própria vida em risco. Vou fazer um chá calmante para a Dona Amélia. Acho que ela precisa descansar. Verônica assentiu com a cabeça, já recompondo sua máscara de normalidade. Ótima ideia. Vou sair para fazer umas compras. Qualquer coisa me liga. Ela pegou a bolsa e saiu do apartamento, deixando as duas mulheres sozinhas. Assim que a porta fechou, Edilene abraçou Dona Amélia com força, deixando ela chorar livremente, sem precisar fingir que estava tudo bem. Ela tentou me machucar, Edilene. Ela tentou me empurrar. Eu senti. Eu sei, Dona Amélia. Eu vi. E eu não vou deixar que nada aconteça com a senhora. A gente precisa contar para o seu Marcelo. Ele precisa saber quem ela realmente é. Dona Amélia enxugou as lágrimas e respirou fundo. A situação tinha chegado num ponto sem volta. Não podia mais esperar, não podia mais ter medo. Precisava agir e precisava fazer isso com inteligência. Eu tenho um caderno onde escrevi tudo o que ela fez comigo desde que cheguei aqui. Todas as mentiras, todas as humilhações. Vou escrever uma carta para o Marcelo contando tudo. Mas preciso da sua ajuda, Edilene. Preciso que você entregue essa carta para ele quando o momento certo chegar. Edilene segurou as mãos de Dona Amélia com determinação. Pode contar comigo, mas a gente precisa ter cuidado. Essa mulher é perigosa. Se ela descobrir o que a gente está planejando, não sei do que ela é capaz. As duas mulheres ficaram ali, sentadas na cozinha, planejando cada passo. Dona Amélia escreveria a carta naquela mesma noite, com todos os detalhes, com toda a verdade. Edilene guardaria a carta em segurança e entregaria para Marcelo, no momento em que ele estivesse sozinho, longe da influência de Verônica. Era um plano simples, mas era tudo o que tinham. Uma última tentativa de fazer a verdade vir à tona antes que fosse tarde demais. Porque agora Dona Amélia sabia, sem sombra de dúvida, que sua vida estava em perigo real. Verônica não pararia até conseguir o que queria. E o que ela queria era a idosa fora do caminho de qualquer jeito, a qualquer custo. Aquela noite, depois que todos dormiram, Dona Amélia ligou o abajur do quarto e começou a escrever a carta mais importante da sua vida. Cada palavra era escolhida com cuidado. Cada frase carregava o peso de uma verdade que precisava ser dita. Suas mãos tremiam, não de medo, mas de determinação. Era sua última chance de ser ouvida, de ser acreditada, de salvar a própria vida e o relacionamento com o filho que tanto amava. A carta ficou pronta na madrugada. 3 páginas escritas à mão com letra trêmula, mas firme, onde Dona Amélia derramou toda a verdade que vinha guardando havia meses. Cada humilhação, cada mentira, cada situação fabricada por Verônica estava ali, documentada com detalhes precisos. Ela escreveu sobre os objetos escondidos, sobre a moqueca de camarão, sobre os comentários maldosos e, principalmente, sobre a tentativa de empurrá-la nas escadas. Terminava a carta com uma frase que resumia todo o seu sofrimento. Meu filho, nunca duvidei do seu amor por mim, mas preciso que você enxergue quem realmente está ao seu lado. Sua mãe que te ama mais que tudo nessa vida, Amélia. Dobrou as folhas com cuidado, colocou num envelope e escondeu debaixo do colchão.
No dia seguinte, quando Edilene chegasse, entregaria a ela. Era seu único plano, sua única esperança. Deitou na cama exausta, mas não conseguiu dormir. O medo do que poderia acontecer, a ansiedade de esperar, tudo isso mantinha sua mente acesa, mesmo quando o corpo pedia descanso. No dia seguinte, era segunda-feira. Marcelo saiu cedo para o trabalho, como sempre. Verônica estava estranhamente silenciosa desde o incidente das escadas. Ela circulava pelo apartamento com o celular grudado na mão, digitando mensagens freneticamente. Dona Amélia a observava de longe, mantendo distância segura. Não confiava mais em ficar sozinha com a nora em nenhuma circunstância. Quando Edilene chegou, por volta das 9 da manhã, Dona Amélia esperou o momento certo. Verônica tinha saído para uma reunião com clientes e elas estavam finalmente sozinhas. Com as mãos tremendo, entregou o envelope para Edilene. Essa carta é para o Marcelo. Está tudo escrito aqui, tudo o que ela fez comigo. Mas você só pode entregar quando ele estiver sozinho, quando ela não estiver por perto. É importante, Edilene. Muito importante. Edilene segurou o envelope com cuidado, como se estivesse segurando algo sagrado. Pode deixar, Dona Amélia. Vou guardar com a minha vida e entregar na hora certa. O seu Marcelo vai saber de tudo, eu prometo. Ela guardou a carta dentro da bolsa, bem no fundo, onde ninguém acharia. As duas trocaram um olhar de cumplicidade, de duas mulheres que estavam lutando juntas contra uma injustiça. Era uma aliança silenciosa, mas poderosa. Mas Verônica estava ainda mais à frente do que elas imaginavam. Ela tinha percebido que Edilene estava se tornando uma ameaça, uma testemunha inconveniente de suas ações, e tinha bolado um plano para neutralizar também essa variável. Naquela mesma tarde, quando voltou para casa, chamou Edilene para uma conversa particular na cozinha. Edilene, eu estava pensando em fazer algumas mudanças na rotina da casa. Acho que não vamos mais precisar dos seus serviços 3 vezes por semana. 2 vezes já está bom demais. Então, a partir da semana que vem, você só virá às terças e quintas. Tudo bem? Edilene sentiu o coração apertar. Ela sabia exatamente o que aquilo significava. Verônica estava reduzindo sua presença na casa para ter mais controle sobre Dona Amélia, para poder agir sem testemunhas, mas não podia demonstrar resistência sem levantar suspeitas. Tudo bem, Dona Verônica. Como a senhora preferir. Verônica sorriu com satisfação. Mais uma peça do tabuleiro sendo movida a seu favor, mas ela ainda tinha um movimento decisivo para fazer. A consulta médica. Naquela semana, Marcelo marcou uma consulta com um neurologista para avaliar o estado de saúde mental da mãe. Ele estava genuinamente preocupado. Os incidentes vinham se acumulando e Verônica sempre estava ali para lembrá-lo de cada esquecimento, de cada confusão, de cada situação estranha. Na cabeça dele, levar a mãe ao médico era um ato de cuidado, de responsabilidade filial. O que ele não sabia é que o médico escolhido por Verônica era Dr. Osvaldo Mendes, tio dela, irmão mais velho de sua mãe. Um homem respeitado na área médica, dono de uma clínica particular que atendia a elite paulistana. Verônica tinha conversado com ele dias antes, preparando o terreno, contando uma versão distorcida da situação. Tio Osvaldo, estou muito preocupada com a minha sogra. Ela está tendo episódios de confusão mental cada vez mais frequentes. Esquece onde coloca as coisas, não se lembra de conversas, fica desorientada. O Marcelo está cego porque é a mãe dele. Sabe como é. Mas eu acho que ela precisa de cuidados especializados antes que aconteça algo grave. Ela pode se machucar, pode sair na rua e se perder. Você poderia avaliar ela e dar um diagnóstico realista? O médico, confiando na sobrinha e acreditando estar fazendo o melhor para todos os envolvidos, concordou em fazer uma avaliação criteriosa. Mas já tinha sido influenciado antes mesmo de conhecer a paciente. A semente da dúvida já estava plantada em sua mente. A consulta foi marcada para uma quinta-feira à tarde. Marcelo saiu do trabalho mais cedo para acompanhar a mãe. No carro, ele tentou tranquilizá-la. Mãe, não precisa ficar nervosa. É só uma avaliação de rotina. O doutor é muito bom, vai fazer uns testes simples e pronto.
É para cuidar da senhora. Dona Amélia olhava pela janela do carro, o coração apertado. Ela sabia que aquilo era mais uma armação de Verônica. Mas o que podia fazer? Se recusasse a ir, pareceria resistência de pessoa com algo a esconder. Se fosse, correria o risco de ser diagnosticada com algo que não tinha. Estava encurralada de novo. A clínica era luxuosa, com paredes brancas impecáveis, móveis modernos e um cheiro de limpeza hospitalar no ar. Foram recebidos por uma secretária que os conduziu até o consultório do Dr. Osvaldo. Ele era um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos, óculos de grau e jaleco branco engomado. Cumprimentou a todos com cordialidade profissional. Dona Amélia, muito prazer. Sou o Dr. Osvaldo Mendes. Vim aqui hoje só para conversar um pouco e fazer alguns testes simples, está bem? Nada de preocupante. Verônica e Marcelo ficaram na sala de espera, enquanto Dona Amélia entrava sozinha no consultório para a avaliação. O médico começou com perguntas básicas: nome completo, data de nascimento, endereço. Dona Amélia respondeu tudo corretamente, com clareza e precisão. Depois vieram os testes de memória. Repetir sequências de números, lembrar de 3 palavras depois de alguns minutos, desenhar um relógio marcando uma hora específica. Ela passou em todos os testes sem dificuldade nenhuma. Sua mente estava lúcida, funcionando perfeitamente. O médico parecia surpreso, mas mantinha uma expressão neutra. Quando os testes terminaram, ele fez algumas anotações no prontuário e então começou a fazer perguntas mais direcionadas. Dona Amélia, me diga uma coisa. A senhora tem notado alguma confusão ultimamente? Esquecimentos, desorientação, dificuldade para lembrar de conversas ou de onde coloca os objetos? Dona Amélia respirou fundo. Aquele era o momento da verdade. Ela podia mentir, dizer que sim, que estava confusa, para agradar o que esperavam dela. Ou podia falar a verdade, sabendo que talvez não fosse acreditada. Escolheu a verdade. Não, doutor. Eu não tenho nada disso. Minha memória está boa, graças a Deus. O que tem acontecido é que minha nora tem inventado situações para fazer meu filho acreditar que estou doente. Ela esconde objetos e diz que fui eu, conta mentiras sobre coisas que nunca aconteceram. Está me fazendo parecer louca quando eu não estou. O médico ajeitou os óculos, claramente desconfortável com aquela afirmação. Era exatamente o tipo de discurso que pacientes com início de paranoia costumavam fazer. Acusar familiares de conspirar contra eles, de inventar situações. Era um sintoma clássico. Entendo, Dona Amélia. E por que a senhora acha que sua nora faria isso? Porque ela quer me internar, me tirar do caminho. Ela está traindo meu filho e quer ficar com os bens dele. Eu sei que o senhor não vai acreditar em mim. Ninguém acredita. Mas é a verdade. Dr. Osvaldo fez mais anotações, balançando a cabeça com aquela expressão de quem já viu aquilo 1000 vezes antes. Depois da consulta, ele chamou Marcelo e Verônica para conversarem em particular. Dona Amélia ficou na sala de espera, sentindo que o pior estava por vir. Dentro do consultório, o médico expôs sua avaliação com tom grave e profissional. Olha, eu fiz todos os testes cognitivos e, surpreendentemente, Dona Amélia foi muito bem. Ela está lúcida, a memória está preservada, não há sinais evidentes de demência no estágio clínico. Porém, ela apresentou durante a consulta um discurso com elementos paranoicos, acusando Verônica de conspirar contra ela, de inventar situações, de querer interná-la. Esse tipo de delírio persecutório pode ser um sinal precoce de um quadro que ainda não se manifestou completamente nos testes cognitivos. Marcelo arregalou os olhos, assustado com aquelas palavras. Verônica, por sua vez, fez uma expressão de tristeza convincente. Eu tinha medo disso, doutor. Ela sempre olha para mim com desconfiança, como se eu fosse uma inimiga. Eu tento ser carinhosa, acolhedora, mas nada que eu faço parece suficiente. Dr. Osvaldo continuou, agora com uma recomendação que parecia razoável na superfície, mas era exatamente o que Verônica queria ouvir. Minha recomendação é que vocês considerem um período de observação em ambiente controlado.
Temos uma clínica especializada em cuidados geriátricos, onde ela poderia ficar por algumas semanas, só para uma avaliação mais aprofundada. Não é uma internação psiquiátrica, é apenas um local onde profissionais poderão acompanhar ela 24 horas por dia e identificar se esses episódios que vocês relatam realmente acontecem. Marcelo estava confuso, dividido entre o que o médico dizia e o que seu coração sentia. Olhou para Verônica buscando apoio e ela segurou sua mão com uma expressão de preocupação perfeitamente ensaiada. Amor, eu sei que é difícil, mas talvez seja melhor para ela. A gente quer o bem da sua mãe, não quer? Marcelo assentiu devagar, sentindo um peso enorme nos ombros. Ele não queria internar a mãe, mas o médico era um especialista, e Verônica parecia tão genuinamente preocupada. Talvez fosse realmente o melhor a fazer. Quando saíram do consultório, Dona Amélia viu a expressão no rosto do filho e soube que algo muito ruim tinha sido decidido ali dentro. No carro, durante o caminho de volta para casa, o silêncio era denso, sufocante. Foi só quando chegaram ao apartamento que Marcelo finalmente teve coragem de contar. Mãe, o doutor acha que seria bom a senhora passar uns dias numa clínica especializada, só para observação, para ter certeza que está tudo bem. Não é nada grave, é só um cuidado a mais. Dona Amélia sentiu o mundo desabar. Aquilo era exatamente o que Verônica queria. Uma vez dentro daquela clínica, ela estaria completamente à mercê de decisões que outros tomariam por ela. Poderiam drogá-la, poderiam mantê-la lá indefinidamente, poderiam fazer o que quisessem. E Marcelo, manipulado e convencido de que estava fazendo o certo, permitiria tudo. Meu filho, eu não preciso ser internada. Eu estou bem, por favor, acredite em mim. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas Marcelo interpretou aquilo como mais um sinal de instabilidade emocional. Verônica, ao fundo, assistia à cena com uma satisfação mal disfarçada. Foi nessa mesma noite que Edilene soube do plano de internação. Dona Amélia contou tudo para ela, desesperada, pedindo que entregasse a carta para Marcelo o quanto antes. Mas Edilene sabia que só a carta não seria suficiente. Verônica podia facilmente desacreditar tudo, dizer que era parte do delírio da sogra. Elas precisavam de algo mais concreto, de provas irrefutáveis. Foi quando Edilene teve uma ideia arriscada, mas que poderia funcionar. Ela conhecia um rapaz no prédio, filho de uma vizinha, que trabalhava com instalação de sistemas de segurança. Talvez pudesse pedir ajuda para ele, talvez pudesse encontrar uma forma de mostrar para Marcelo o que realmente acontecia naquele apartamento. Mas antes que ela pudesse colocar o plano em ação, algo inesperado aconteceu. Marcelo começou a ter suas próprias dúvidas. Era uma sexta-feira à noite. Ele voltou do trabalho mais cedo porque tinha cancelado uma reunião. Quando entrou no apartamento, ouviu vozes vindo do quarto. Achou estranho porque Verônica tinha dito que passaria a noite em casa, trabalhando em relatórios. Aproximou-se devagar e reconheceu a voz dela, mas estava falando com alguém. Não era telefone, era uma videochamada. As palavras que ouviu fizeram seu sangue gelar. Amor, falta pouco. Mais umas semanas e eu me livro dela de vez. Depois é só questão de tempo até eu pedir o divórcio. Meu advogado já está preparando tudo. A gente vai poder ficar juntos sem esconder, eu prometo. Marcelo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Verônica estava traindo ele. E pior, estava planejando um divórcio. Estava usando a situação da mãe como parte de um plano maior. Tudo começou a fazer sentido de uma forma terrível e dolorosa. As acusações que a mãe fez no consultório, a insistência de Verônica em internar ela, os incidentes todos que vinham acontecendo. Ele recuou devagar, sem fazer barulho, e saiu do apartamento. Precisava pensar, precisar processar tudo aquilo. Desceu até o estacionamento e ficou ali sentado no carro, as mãos tremendo no volante, o mundo desabando ao redor. Como tinha sido tão cego? Como não percebeu que estava sendo manipulado o tempo todo? Foi quando lembrou de uma conversa que teve meses atrás com um amigo que trabalha com segurança empresarial. O cara tinha comentado sobre câmeras ocultas, sistemas de monitoramento discretos. Na época, Marcelo achou aquilo invasivo, desnecessário.
Mas agora via como uma necessidade urgente. Precisava de provas. Precisava ver com os próprios olhos o que realmente acontecia quando ele não estava em casa. Naquela mesma noite, depois que Verônica dormiu, ele saiu escondido e foi até uma loja especializada em equipamentos de segurança, que funcionava 24 horas. Comprou 3 microcâmeras de alta definição, tão pequenas que cabiam na palma da mão. O vendedor explicou como instalar, como acessar as gravações pelo celular, como manter tudo discreto. No sábado de manhã, enquanto Verônica estava no spa e a mãe descansava no quarto, Marcelo instalou as câmeras. Uma na sala, camuflada dentro de um porta-retratos. Outra no corredor, escondida atrás de um quadro. E a terceira na cozinha, dentro de um arranjo decorativo que ficava na prateleira alta. Todas posicionadas de forma estratégica para capturar o máximo de ângulos possível. Depois que terminou, ativou o sistema pelo aplicativo no celular e esperou. Nos próximos dias, ficaria observando, coletando evidências, descobrindo a verdade completa. E quando tivesse tudo em mãos, tomaria as providências necessárias. Porque agora finalmente suas vendas estavam começando a cair. E o que ele veria nas próximas gravações mudaria sua vida para sempre. Os 3 dias seguintes foram os mais difíceis da vida de Marcelo. Ele continuava sua rotina normalmente, saindo para o trabalho, voltando para casa, jantando com a esposa e a mãe, mas por dentro estava destroçado. Cada vez que olhava para Verônica, via uma estranha. Cada sorriso dela era falso, cada palavra era cuidadosamente calculada. E o pior de tudo era que ele precisava fingir que não sabia de nada, manter a aparência de normalidade enquanto as câmeras gravavam tudo. À noite, quando todos dormiam, ele ficava trancado no banheiro assistindo às gravações do dia no celular. E o que via era devastador. Via Verônica falando ao telefone com o amante, planejando o futuro deles, rindo da ingenuidade do marido. Via ela tratando a mãe dele com um desprezo que nunca demonstrava na frente dele. Via os comentários cruéis, os olhares de nojo, as humilhações sutis que Dona Amélia engolia em silêncio. Numa das gravações, ele viu Verônica entrando no quarto da mãe quando ela dormia, vasculhando suas coisas, procurando algo. Ela encontrou o caderno onde Dona Amélia escrevia seus relatos e leu algumas páginas. Seu rosto se contorceu em raiva. Pegou o caderno e o escondeu, levando para o próprio quarto. Marcelo sentiu o coração apertar. A mãe estava tentando documentar tudo, e Verônica tinha descoberto. Mas a gravação mais impactante veio na terça-feira. Edilene estava na cozinha preparando o almoço. Dona Amélia estava sentada à mesa, ajudando a descascar legumes. As duas conversavam baixinho, e Marcelo aumentou o volume para ouvir. Dona Amélia, eu trouxe a carta. Está aqui na minha bolsa. Vou entregar para o seu Marcelo hoje mesmo quando ele chegar. Não dá mais para esperar. Eles vão internar a senhora amanhã. Dona Amélia segurou a mão de Edilene com gratidão. Obrigada, minha filha. Você tem sido meu anjo nesse lugar. Não sei o que seria de mim sem você. Foi quando Verônica apareceu na cozinha de surpresa. Ela tinha um dia de folga e resolveu voltar mais cedo de uma consulta. As duas mulheres se assustaram, mas tentaram disfarçar. Verônica olhou para a bolsa de Edilene em cima da cadeira e, com um movimento rápido, pegou-a. O que é isso que vocês estavam conversando sobre uma carta? Edilene tentou pegar a bolsa de volta, mas Verônica foi mais rápida. Revirou tudo até encontrar o envelope com a carta. Abriu e leu rapidamente, seu rosto ficando vermelho de raiva. Quando terminou de ler, rasgou a carta em pedaços pequenos e jogou no lixo. Então era isso. Vocês duas estavam conspirando contra mim. Edilene, está despedida. Pega suas coisas e sai da minha casa agora. Dona Amélia, não me abandone. A Dona Amélia precisa de mim. Verônica se aproximou de Edilene com um olhar ameaçador. Se você não sair agora, eu chamo a polícia e te acuso de roubo. Tenho certeza que encontrarei algo que sumiu recentemente e posso dizer que foi você quem levou. Então é melhor ir embora enquanto pode, entendeu? Edilene olhou para Dona Amélia com lágrimas, nos olhos impotente. Não tinha escolha. Pegou suas coisas e saiu do apartamento, deixando a idosa completamente sozinha.
sem sua última aliada. Dona Amélia começou a chorar, desesperada. Verônica se virou para ela com um sorriso cruel. Agora é só você e eu, Dona Amélia. E amanhã você vai para a clínica. Vai passar o resto da sua vida trancada num quarto branco, tomando remédios que vão deixar você realmente louca. E meu marido vai me agradecer por cuidar tão bem da mãe dele. Marcelo assistiu àquela cena com as mãos tremendo de raiva. Ele tinha tudo o que precisava, agora. Todas as provas, todas as evidências. Verônica tinha se revelado completamente, pensando que estava segura, que tinha controle total da situação. Mas ela estava errada. Naquela noite, quando chegou em casa, Marcelo agiu como se nada tivesse acontecido. Cumprimentou a esposa normalmente, foi até o quarto da mãe e a encontrou deitada, de costas para a porta, claramente evitando conversa. Ele sentou na beira da cama e tocou suavemente seu ombro. Mãe, a gente precisa conversar. Dona Amélia se virou devagar, o rosto marcado pelas lágrimas. Ela já não tinha forças para lutar mais. A carta tinha sido destruída, Edilene tinha sido mandada embora, e amanhã seria internada. Estava derrotada. Não tem mais o que conversar, meu filho. Eu sei que você não acredita em mim. Está tudo bem. Eu vou para a clínica amanhã como você quer. Marcelo segurou a mão da mãe com firmeza, os olhos marejados. Eu vi tudo, mãe. Eu sei de tudo. Instalei câmeras no apartamento. Vi o jeito que ela trata a senhora. Vi as conversas com o amante. Vi ela destruindo sua carta. Eu sei que a senhora estava dizendo a verdade desde o começo. E eu fui um idiota cego que não quis enxergar. Dona Amélia arregalou os olhos, mal conseguindo acreditar no que estava ouvindo. Depois de tanto tempo sendo desacreditada, humilhada, ignorada, finalmente o filho sabia da verdade. As lágrimas voltaram a escorrer, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Você acredita em mim? Marcelo abraçou a mãe com força, deixando suas próprias lágrimas caírem. Eu sempre deveria ter acreditado. Me perdoa, mãe. Me perdoa por ter sido tão cego, por ter deixado ela fazer tudo isso com a senhora. Eu prometo que vou consertar tudo. Eles ficaram ali abraçados por longos minutos, um consolo silencioso depois de tanto sofrimento. Quando finalmente se separaram, Marcelo limpou as lágrimas e assumiu uma expressão determinada. A senhora vai sair dessa casa hoje mesmo. Eu tenho um apartamento que comprei como investimento há 2 anos. Fica nos Jardins. Está mobiliado, pronto para morar. A gente vai para lá agora e amanhã eu resolvo tudo aqui. Dona Amélia assentiu, ainda atordoada com a reviravolta. Marcelo ajudou ela a fazer uma mala pequena com o essencial. Ele próprio pegou algumas roupas e documentos importantes. Esperaram até meia-noite, quando Verônica já estava dormindo profundamente. Saíram do apartamento em silêncio, como fugitivos na própria casa. O apartamento nos Jardins era menor, mas acolhedor. Tinha 2 quartos, uma sala com varanda, cozinha equipada. Era simples comparado ao outro, mas tinha algo que o apartamento com Verônica nunca teve: paz. Dona Amélia entrou e sentiu imediatamente a diferença. Ali ela podia respirar. Marcelo preparou chá para os dois e ficaram conversando até de madrugada. Ele contou sobre as gravações, sobre o que tinha descoberto, sobre os planos de Verônica. Dona Amélia contou sobre todos os meses de sofrimento, sobre as humilhações, sobre o medo que sentia todos os dias. Foi uma conversa longa, necessária, curativa. Pela primeira vez em muito tempo, mãe e filho estavam realmente se entendendo, sem interferências, sem manipulações. No dia seguinte, Marcelo voltou ao apartamento de manhã cedo. Verônica estava na cozinha tomando café, surpresa de vê-lo. Você saiu cedo hoje. Onde estava? Marcelo colocou o celular em cima da mesa, já com as gravações preparadas. Eu estava cuidando da minha mãe. A mãe que você tentou destruir, que você humilhou, que você quase conseguiu internar injustamente. O rosto de Verônica empalideceu. Do que você está falando? Ele apertou o play no celular. As gravações começaram a passar, uma atrás da outra. Verônica tratando mal Dona Amélia. Verônica conversando com Renato sobre os planos de divórcio. Verônica destruindo a carta.
Verônica ameaçando Edilene. Cada cena era uma revelação brutal da verdadeira pessoa que ela era. Quando as gravações terminaram, Verônica tentou se defender, mas sua voz saiu fraca, sem convicção. Marcelo, deixa eu explicar. Não é o que parece. Ele levantou a mão, interrompendo. Não. Não tem explicação que justifique o que você fez. Você manipulou a minha mãe. Me manipulou. Destruiu minha família por ganância e por outro homem. Eu já falei com meu advogado. Os papéis do divórcio vão ser preparados essa semana. Você tem até amanhã para sair desse apartamento. E pode esquecer qualquer pensão ou divisão de bens. Tenho provas suficientes de adultério e de tentativa de fraude para garantir que você não leve nada. Verônica tentou argumentar, tentou chorar, tentou reverter a situação, mas Marcelo estava irredutível. Ele saiu do apartamento e não olhou para trás. Aquele capítulo da sua vida estava encerrado. Nos dias seguintes, Marcelo cuidou de todos os trâmites legais. Contratou o melhor advogado que conhecia, apresentou as gravações, iniciou o processo de divórcio. Também procurou Edilene para pedir desculpas pelo que ela passou e para pagar uma indenização generosa. Ela aceitou com a humildade de sempre, dizendo que não tinha feito nada além do que era certo. Enquanto isso, no apartamento dos Jardins, Dona Amélia começava a se recuperar. Aos poucos, a tristeza foi dando lugar a uma tranquilidade que ela não sentia há muito tempo. Marcelo passava todos os dias com ela, conversando, cozinhando juntos, recuperando o tempo perdido. Foi durante uma dessas conversas que ela fez uma proposta que mudaria tudo de novo. Meu filho, eu sei que você construiu sua vida aqui em São Paulo. Sei que tem seu trabalho, seus amigos, sua rotina. Mas eu preciso te fazer um pedido. Eu quero voltar para o interior. Quero morrer na mesma terra onde nasci, onde seu pai está enterrado, onde tenho minhas memórias. E eu gostaria que você fosse comigo. Marcelo ficou em silêncio por um longo momento. São Paulo era tudo o que ele conhecia nos últimos 20 anos. Era sua carreira, sua zona de conforto, seu mundo. Mas, ao mesmo tempo, o que esse mundo tinha lhe dado? Um casamento falso, uma vida vazia, a distância da mãe. Talvez fosse hora de recomeçar de verdade. Eu vou com a... Senhora, mãe, vamos juntos. Dona Amélia sorriu com uma alegria genuína que há meses não sentia. 2 meses depois de resolver todas as pendências legais e financeiras, eles fizeram o caminho inverso. Saíram de São Paulo e voltaram para a pequena cidade do interior onde tudo começara. A casa de Dona Amélia estava do jeito que ela deixou, só um pouco mais empoeirada, com mato crescido no quintal. Mas tinha vida ali, tinha história, tinha amor nas paredes. Marcelo olhou ao redor e sentiu uma paz que não sabia que existia. O silêncio não era opressor como no apartamento, era acolhedor. O ar tinha cheiro de terra, de plantas, de natureza. As pessoas na rua cumprimentavam com sorrisos genuínos. Eles começaram a restaurar a casa juntos. Marcelo, que antes só conhecia reuniões e planilhas, aprendeu a consertar telhas, a pintar paredes, a cuidar da horta. A comunidade local, sabendo que Dona Amélia tinha voltado, apareceu para ajudar no sistema de mutirão. Vizinhos traziam comida, ferramentas, mão de obra voluntária. Em poucas semanas, a casa estava renovada, viva de novo. Dona Amélia voltou a ser procurada pelas pessoas da cidade. Ela sempre teve conhecimento de ervas medicinais, de chás curativos, de sabedoria popular passada de geração em geração. As pessoas voltaram a bater na porta dela, pedindo conselhos, pedindo remédios naturais, pedindo uma palavra de conforto. Ela tinha voltado ao seu propósito, ao seu lugar no mundo. Marcelo observava tudo aquilo e começou a ter uma ideia. Aquela cidade pequena, como tantas outras no interior do Brasil, sofria com a falta de oportunidades para os jovens. A maioria ia embora para as capitais em busca de estudo e trabalho, deixando a cidade cada vez mais vazia. Mas havia tanto potencial ali, tanta sabedoria, tanto conhecimento tradicional que poderia ser valorizado e combinado com técnicas modernas. Foi quando ele decidiu fundar uma escola técnica.
Usou parte do dinheiro que tinha economizado durante anos de trabalho em São Paulo e começou a colocar o projeto em prática. Não seria uma escola comum, seria um instituto que combinaria o conhecimento tradicional das pessoas mais velhas com a tecnologia e inovação que os jovens traziam. Agricultura sustentável, medicina natural, artesanato de qualidade, empreendedorismo rural. Dona Amélia foi convidada para ser uma das professoras, ensinando sobre plantas medicinais e práticas ancestrais de cura. Ela aceitou com orgulho e humildade. Outras pessoas da comunidade também foram convidadas. O Sr. João, que sabia tudo sobre conserto de máquinas agrícolas. Dona Maria, mestre em tecelagem e bordado. Seu Antônio, especialista em agrofloresta. O instituto começou pequeno, com apenas 20 alunos na primeira turma, mas a notícia se espalhou rápido. Jovens de cidades vizinhas começaram a se inscrever. Famílias que tinham perdido a esperança no futuro dos filhos começaram a ver uma luz. Em 2 anos, o instituto já tinha mais de 200 alunos e uma lista de espera considerável. O projeto chamou a atenção da mídia regional e depois nacional. Reportagens foram feitas mostrando aquela iniciativa que estava transformando uma cidade pequena. O Ministério da Educação enviou representantes para conhecer o modelo e avaliar a possibilidade de replicá-lo em outras regiões do país. Durante a formatura da primeira turma, Marcelo estava no palco improvisado na praça da cidade, vendo aqueles jovens receberem seus certificados. Alguns iriam abrir negócios próprios na região, outros iriam trabalhar em cooperativas, outros iriam levar o conhecimento para suas comunidades de origem. Mas todos tinham algo em comum. Não precisaram abandonar suas raízes para ter um futuro. Dona Amélia estava sentada na primeira fila, com um vestido floral limpo e bem passado, o cabelo branco preso no coque de sempre, um sorriso largo no rosto. Ao lado dela estava Edilene, que tinha se mudado para a cidade a convite de Marcelo e agora trabalhava como coordenadora administrativa do instituto. Naquele momento, olhando para tudo o que tinham construído, Marcelo sentiu uma gratidão profunda por tudo que tinha acontecido, até mesmo pelas coisas ruins, porque foram elas que o trouxeram até ali, que o fizeram reencontrar a mãe, que o ensinaram o valor das coisas verdadeiras na vida. Foi nessa época que Marcelo recebeu uma carta inesperada. Era de Verônica. Ela escrevia de uma cidade do sul do país onde estava morando agora. A carta era longa, cheia de arrependimento, de pedidos de desculpas, de explicações sobre sua própria história de vida que a tinha tornado a pessoa cruel que foi. Contava que tinha rompido com Renato logo depois do divórcio, que estava fazendo terapia, que tinha começado a trabalhar voluntariamente em projetos sociais como forma de redenção. Marcelo leu a carta em silêncio e depois mostrou para a mãe. Dona Amélia também leu com atenção. Quando terminou, ficou pensativa por um longo tempo antes de falar. Sabe, meu filho, eu passei muito tempo com raiva dessa mulher. Raiva pelo que ela me fez, pelo que tentou fazer com nossa família. Mas hoje eu entendo que gente ferida fere outras pessoas. Ela carregava suas próprias dores e as despejou em cima de mim. Isso não justifica nada, mas me ajuda a entender. E entendendo, consigo perdoar. Marcelo olhou para a mãe com admiração. Depois de tudo que passou, ainda tinha compaixão no coração. A senhora acha que eu deveria responder? Dona Amélia segurou a mão do filho. Eu acho que perdoar liberta a gente mesmo, não quem errou. Se você sente que deve responder, responda. Mas faça isso por você, não por ela. Marcelo escreveu uma carta curta, mas sincera. Disse que não guardava rancor, que desejava que ela encontrasse paz e propósito na vida, mas que não havia possibilidade de reaproximação. Algumas pontes queimadas não podem ser reconstruídas, mas isso não significa que precisamos viver com o peso da amargura. Os anos foram passando. O Instituto cresceu e se consolidou como referência nacional em educação rural sustentável. Marcelo conheceu Ana, uma professora de biologia, que veio de outra cidade para dar aulas no Instituto. Ela era simples, inteligente, genuína. Os dois se apaixonaram devagar, com a tranquilidade de quem não tem pressa, de quem aprendeu que as melhores coisas da vida levam tempo para florescer. Dona Amélia teve a alegria de acompanhar o casamento do filho,
dessa vez com uma mulher que a tratava com respeito e carinho verdadeiros. Teve a alegria de ver nascer 2 netos, menino e menina, que cresceram correndo pelo quintal da casa, aprendendo sobre plantas e animais, ouvindo histórias da bisavó sobre os velhos tempos. Em uma tarde de domingo, 5 anos depois de voltarem para o interior, a comunidade organizou uma celebração em homenagem a Dona Amélia. Era uma festa simples na praça da cidade, com comida caseira, música ao vivo e muita gente. Um dos alunos formados pelo instituto tinha escrito uma canção contando a história dela, a história de uma mulher que saiu de sua terra, enfrentou humilhações e sofrimento, mas que com dignidade e coragem encontrou forças para voltar e transformar não só sua própria vida, mas a de toda uma comunidade. Quando a música começou a tocar, Dona Amélia estava sentada numa cadeira de balanço que tinham colocado no centro da praça. As lágrimas escorriam pelo rosto enrugado, mas eram lágrimas de felicidade pura. Marcelo estava ao lado, segurando sua mão, Ana do outro lado com os netos no colo. Edilene estava ali também, fazendo parte daquela família que se formou não pelo sangue, mas pela lealdade e pelo amor verdadeiro. A letra da canção falava sobre raízes que nunca morrem, sobre a força que vem da simplicidade, sobre o amor que resiste a todas as tempestades. Falava sobre recomeços, sobre perdão, sobre a coragem de ser quem se é mesmo quando o mundo tenta te fazer acreditar que você não tem valor. Quando a música terminou, todos aplaudiram de pé. Dona Amélia se levantou, devagar com a ajuda do filho, e acenou para todos com um sorriso tímido, mas radiante. Naquele momento, olhando para todas aquelas pessoas, para aquela praça cheia de vida, para aquele pedaço de chão que sempre foi seu, ela soube que tinha valido a pena. Cada lágrima, cada noite de angústia, cada momento de desespero. Tudo tinha levado até ali, até aquele final, que era, na verdade, um novo começo. E ali, naquela cidade pequena no interior do Brasil, cercada por pessoas que a amavam de verdade, Dona Amélia encontrou algo que o apartamento luxuoso de São Paulo nunca poderia oferecer: a paz de estar exatamente onde deveria estar, sendo exatamente quem sempre foi. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Dona Amélia e Marcelo tenha tocado profundamente o coração de vocês. Se você se emocionou com essa jornada de superação, dignidade e recomeço, deixe seu like aqui, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais marcou você. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam a força do amor verdadeiro, a importância da família e a capacidade de reconstruir a vida mesmo depois das maiores tempestades. Sua presença aqui faz toda a diferença para nós. Te esperamos no próximo episódio com uma nova história que vai emocionar e inspirar. Até breve.